Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal da Enfermeiro Laurindo. Esse é um vídeo mais de atualização, é um vídeo que a gente vai conversar aí e te ajudar a entender sobre a nova pirâmide alimentar. É um assunto fresco, recentemente aí lançado aí pela USDA. Vai ser um modelo aí de perguntas e respostas. O Lohami está aqui por trás das câmeras e vai fazer as perguntas e eu vou estar respondendo para vocês. Isso aí, pessoal, eu estou aqui para fazer essas perguntas. É um vídeo bem dinâmico para vocês e bem informativo. Laurindo, vamos lá. O que é a pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar é onde a ciência se baseou por muito tempo. Eu vou te mostrar, colocar aí na tela para vocês, que era onde se entendia quais alimentos deveria ou não ser consumidos em maior quantidade ou em menor quantidade. A gente vai ver ali que a base da pirâmide é basicamente ali carboidratos. Todos os tipos de carboidratos estavam aí nessas listas. Aí a gente vinha, que era se considerado ali que tinha ali o seu maior, era a energia, né? A energia vinha dos carboidratos, então era o que a ciência acreditava naquela época. E aí vinha ali os vegetais, as frutas juntos, aí as carnes, ovos, queijos, aí na terceira, né, parte da pirâmide ali, de baixo para cima, e as gorduras e açúcares aí no topo da pirâmide. Ali concentrava quais alimentos a gente devia consumir em maior quantidade no dia a dia e quais deveriam ser evitados ou consumidos de forma menos aí no dia a dia. E quando foi que surgiu essa pirâmide alimentar tradicional, o modelo mais utilizado até pouco tempo? Ela surgiu ali em volta de 1990, também lá nos Estados Unidos, né? E aí se espalhou para o mundo todo e foi utilizada aí até pouco tempo atrás, aí, que a gente vai falar aí que foi utilizada até 2011, essa pirâmide antiga. Sim, aí você já disse, né? Já teve essa mudança. E por que a pirâmide tradicional foi substituída? Ela foi considerada ali uma difícil de entender. Por quê? Nem todos os carboidratos eles são assim 100% ali saudáveis ali para se consumir diariamente ali, de forma às vezes em grande quantidade, né? A gente tem ali alguns carboidratos que a gente fala ali simples e complexos. Todos, né, de cadeia simples e cadeia complexa. Todos estavam na mesma linha da pirâmide. E a gente sabe que o carboidrato simples é onde é o carboidrato que o nosso organismo digere de forma mais rápida. Então, ou a gente utiliza ele como energia, ou a gente armazena. Que daí a gente acaba ficando com esse carboidrato aí como fonte de gordura, de reserva de energia. E os carboidratos complexos são carboidratos ali que o corpo demora mais para digerir. Mas a gente sabe que também o consumo excessivo de qualquer tipo de carboidrato vai trazer ali o sobrepeso, enfim. E você já disse que essa pirâmide tradicional veio lá na década de 90, né? E o que veio depois dela? Quando que foi a mudança que você comentou já, 2011? O que teve nessa mudança de 2011? Eu vou colocar esse pratinho aí, um pratinho que foi divulgado, né? É o gráfico MyPlate, né? Que era o prato, né? Que metade ali do prato com vegetais, metade com frutas e outra metade com grãos e proteínas. E um copo de laticínio ao lado. Então, essa foi ali, teoricamente, a pirâmide utilizada de 2011 para frente. Diferiu já um pouco do que era a pirâmide principal, né? A mais tradicional. E existe agora, falando em 2026, né? Alguma mudança alguma coisa prevista com relação à pirâmide alimentar? Agora em 2026 foi divulgado pela USDA, agora em janeiro, uma mudança aí na pirâmide. Eu vou mostrar aí para vocês, para ficar mais fácil para explicar. A nova pirâmide, ela basicamente é uma pirâmide invertida, né? Aonde a gente tem os carboidratos na parte de baixo ainda, porém a pirâmide ali ela funila de cima para baixo. Então entende-se que os alimentos carboidratos ele deve ser consumidos, porém de forma mais moderada. Então ele dá preferência ao consumo de vegetais e frutas e proteínas e também alguns tipos de gorduras que são as gorduras boas. E fazendo um paralelo aí entre a nova e a antiga pirâmide alimentar,
quais as principais mudanças? Um resumo aí. Era que a gente devia consumir como forma de energia os carboidratos e as gorduras e os açúcares era para ser considerado como moderado. E a nova, o destaque maior é, como eu disse, nas proteínas, nos vegetais, nas fontes boas de gordura. E a nova, ela deu uma guerra contra o açúcar adicionado, coisa que a pirâmide antiga não tinha. Então agora se iniciou uma guerra ao açúcar adicionado nos alimentos. A gente está falando aí de ultraprocessados, né? Os alimentos ultraprocessados. Uma dica, alimento processado e industrializado é uma coisa, tá? Whey protein é processado, é industrializado, creatina, o próprio arroz, feijão é um alimento industrializado, porque é feito um processo de industrialização. Isso não quer dizer que é um alimento ruim. Alimento processado, industrializado é diferente de ultraprocessado. Processado você vai ter as bolachas, os miojos, né? Esses alimentos aí que passa por vários processos ali de mudança do alimento que é in natura, então ali a gente considera um alimento ultraprocessado. E tem um detalhe, né? Nem todo mundo olha a tabela atrás dos ingredientes de algum alimento, né? Não olha essa tabela nutricional. Não só a tabela nutricional, como a quantidade de ingredientes. O que significa aquela ordem dos ingredientes em qualquer produto que você consome? Seja uma bolacha, seja uma barra de chocolate, ou qualquer ultraprocessado. O que significa aquela ordem que tem dos ingredientes? Os alimentos que estão em primeiro na lista são os alimentos que têm maior quantidade. Então, se está lá escrito sal, quer dizer que aquele alimento, na porcentagem, ele tem mais sal que qualquer outro tipo de componente ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente vai comprar ali um chocolate, a gente lê ali, já começa ali, gordura saturada, você vai ler por último, tem lá, aroma artificial sabor chocolate. Não tem o verdadeiro cacau, né? Não, poucos aroma sintético, né? Sintetizado, feito em laboratório. Tá começando aí. O chocolate é uma das coisas mais divulgadas, mas tem que ter o sorvete. A gente tem aí até produtos cosméticos aí, tá indo para esse lado aí. Isso é óbvio, mas é uma pergunta retórica. A nova pirâmide inclui também uma melhora na prática, no estilo de vida das pessoas? Eu acredito sim que vai ter uma mudança ali no estilo de vida, porque as pessoas vão começar a se atentar a mais à proteína, que é uma coisa que a gente já fala aqui muito nos podcasts, né? A gente fala sobre comida de verdade. Comida de verdade. Então, assim, isso é um olhar que um enfermeiro, quando está atento às mudanças comportamentais e tudo que a ciência tem falado, então a gente que está ali atento, então é importante também você seguir o Enfermeiro Laurindo no Instagram, no YouTube, porque a gente fala sobre ciência, sobre as tendências que devem ser seguidas. Então, assim, esse é um dos assuntos que a gente já comentou e está se mudando. E tem outros assuntos aí que a gente, se você acompanhar o Instagram, você vai ver coisas que a gente prevê, né? No caso, por exemplo, das canetas, que o Trump anunciou redução do preço lá nos Estados Unidos. E foi uma coisa que eu falei aqui num podcast um mês antes, né? E qual modelo seguir de pirâmide? O que eu tenho que seguir? O novo? O velho? O que eu tenho que priorizar? Nós, né? O público em geral, pessoas, nós todos no contexto geral. Então, você deve priorizar ali o consumo de verduras, frutas e proteínas, né? Claro que o carboidrato, o arroz, o feijão, ele é ótimo. A batata, a mandioquinha, são excelentes, mas deve ser consumido de forma moderada. E também, claro, deve sim se priorizar a proteína. Tem gente que monta um prato, coloca arroz, feijão. Você coloca arroz, feijão, batata, mandioca, macarrão, aí vai um pedacinho de carne. Não. Tem que priorizar o consumo de proteínas. Carnes, ovo é muito bom. O ovo é o segundo alimento, sabia, Lama? É o segundo alimento mais completo do mundo, só perde pro leite materno. Então a gente precisa se atentar, priorizar isso, né? Bom, então foi um vídeo rápido, mais para passar. Acabou as perguntas aqui. Quero que você deixe um panorama geral aí para as pessoas, falando sobre justamente isso. Alimentos verdadeiros. É uma coisa que nós já falamos muito aqui, né? Coisa, a gente
coloca muito isso aqui, bate muito pé nisso aqui sobre alimentos de verdade. Não existe alimento proibido. E sim, tudo deve ser feito com equilíbrio e moderação, certo? Então a gente precisa se atentar no dia a dia. A gente fala aqui sobre um dia após o outro. Então a gente precisa se atentar a isso. A cada dia ali uma adequação, uma mudança diferente. Claro que você não vai fazer uma mudança drástica porque tem questão financeira nisso, porque proteína não é barato. Mas aí você vai estudar, procurar vídeos, entender, ou até mesmo um nutricionista para poder entender qual a melhor proteína se adapta ao seu corpo, qual a melhor proteína você precisa consumir. Claro que a gente faz esses vídeos informativos, mas a gente não quer nenhuma forma que substituir nenhum profissional, né? Nenhum profissional é substituível. Você precisa procurar ali, só que profissionais sérios, profissionais que se buscam basear na ciência, basear na verdade. Então fica aí o meu recado para vocês e siga aí a gente no Instagram, no YouTube, no TikTok, Enfermeiro Laurindo. Se inscreve no canal, dá o seu gostei aí, porque quando você dá como um gostei, o YouTube entrega para mais pessoas que precisam ver esse assunto. E se você lembrou de alguém, compartilha com alguém, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.